Sabe, tem uns capítulos na Bíblia que, na primeira leitura, a gente pode achar um pouco é, estranhos. Deuteronômio 23 é um deles. Parece um monte de leis antigas, algumas até meio duras, mas se a gente olhar com mais calma, vai ver que essas regras, na verdade, estavam desenhando o projeto de uma comunidade muito única e com um propósito bem claro. Vamos mergulhar nisso para entender o que está por trás de tudo. E a gente já começa com o que talvez seja a regra mais chocante do capítulo. Essa lei sobre os amonitas e moabitas joga uma pergunta na nossa cara. Por quê? O que explica uma exclusão tão específica e que dura tanto tempo? É esse o mistério que a gente vai tentar resolver. Para começar a entender, a gente precisa falar sobre fronteiras, mas não fronteiras geográficas. Essas leis não eram para fechar a nação para estrangeiros, mas sim para definir quem podia participar dos momentos mais sagrados da vida daquela comunidade. E aqui está a chave. O que exatamente era essa Assembleia do Senhor? Não se tratava de ser expulso do país ou de perder a salvação. A questão era a participação na adoração formal, no culto, lá no santuário. Era uma questão de pureza ritual no centro da vida religiosa deles. Então, quem exatamente ficava de fora dessa assembleia? A lista é bem específica. Pessoas com certas mutilações físicas, os que nasciam de uniões consideradas ilegítimas e, claro, os amonitas e moabitas. E cada uma dessas exclusões tinha um porquê bem particular na época. E é aqui que a gente começa a conectar os pontos. A proibição de certas mutilações, por exemplo, não era do nada. Era uma resposta direta a rituais pagãos, onde sacerdotes se castravam como ato de devoção a seus deuses. Era uma forma de Israel dizer: a nossa adoração é diferente, o nosso corpo é sagrado. Uma maneira de se distinguir radicalmente dos cultos de fertilidade da vizinhança. Mas olha que curioso. Essa ideia de santidade não era só para dentro do templo, não. Ela se espalhava para a vida toda e chegava num lugar que a gente nem imagina, o acampamento militar. E olha o nível de detalhe. Isso aqui é basicamente um manual de saneamento básico com milhares de anos de idade. Tinha que ter um lugar específico fora do acampamento, cada soldado tinha que ter uma pazinha, um protocolo de higiene super claro que, aliás, protegia a saúde de todo mundo. E logo depois o texto explica o motivo principal. A limpeza física não era só por questão de saúde pública. Era um símbolo da pureza moral e espiritual. A ideia era que a presença de Deus no meio do acampamento exigia santidade em todos os níveis, do comportamento até a higiene. E então o capítulo dá uma virada. Ele sai dessas regras de pureza ritual e mergulha em leis sociais que mostram um senso de justiça e misericórdia. Bem impressionante. Essa aqui é de cair o queixo. Para a gente ter uma noção do quão revolucionário isso era, é só comparar. O famoso Código de Hammurabi, uma das leis mais antigas que a gente conhece, dizia o quê? Pena de morte para quem ajudasse um escravo fugitivo. Agora, olha o que a lei de Israel ordenava. Proteja o escravo, dê a ele um lugar para viver, não o oprima. É uma inversão total de valores, que coloca a dignidade da pessoa em primeiro lugar. E essa ética social continua. Tinha leis proibindo cobrar juros abusivos, que exploravam os mais pobres. E tinha até uma regra que garantia que um viajante com fome pudesse pegar uvas ou espigas num campo para matar a fome, desde que não levasse para vender. Era um sistema pensado para ter compaixão. O capítulo também entra numa questão mais pessoal, a integridade. Ele fala sobre o peso de uma promessa feita a Deus, ou seja, sobre os votos. O princípio aqui é bem direto. Ninguém era obrigado a fazer um voto a Deus. Era um ato totalmente voluntário. Mas, a partir do momento que a promessa saía da boca, ela se tornava uma obrigação sagrada. A palavra dada tinha um peso enorme. Ok. Agora, vamos voltar lá para o começo. Lembra daquelas regras de exclusão que soam tão duras? Pois é. A história não termina ali. Existe algo muito mais profundo acontecendo por trás da letra da lei. A pergunta que não quer calar é: será que essas barreiras eram impossíveis de atravessar? A porta estava fechada para sempre? A resposta, surpreendentemente, vem da própria narrativa bíblica. Primeiro, vamos lembrar da regra bem clara. Nenhum moabita na Assembleia. Preto no branco. Parece que não tem conversa, né? Só que aí a gente tem a história de Ruth, uma moabita. E ela, por causa da sua fidelidade, da sua lealdade, não só é acolhida, como se torna uma figura central na história de Israel. Ela entra na linhagem do maior rei de todos, o rei Davi, e do próprio Messias. A fé e o caráter dela falaram mais alto que a sua origem. Acontece a mesma coisa com a outra regra, a da integridade física. Como a gente viu, ela tinha a ver com rejeitar práticas pagãs, mas parecia uma barreira física definitiva.
Mas aí, séculos depois, o profeta Isaías traz uma nova revelação. Falando em nome de Deus, ele diz que o que realmente importa é a fidelidade à aliança, não a condição física. Ele promete um nome eterno justamente para aqueles que antes eram excluídos. É uma virada de chave. E essa promessa se cumpre de um jeito lindo na história do eunuco etíope lá no livro de Atos. Ele, que pela letra da lei antiga estaria barrado, é recebido de braços abertos na nova comunidade de fé. Fica claro que as portas que pareciam fechadas, na verdade, estavam se abrindo. No fim das contas, quando a gente junta todas as peças, o propósito de Deuteronômio 23 fica nítido. O objetivo era moldar uma nação que fosse um reflexo do caráter de Deus. Uma comunidade marcada pela pureza na adoração, sim, mas também pela justiça social e pela misericórdia com os mais vulneráveis. Uma identidade santa totalmente diferente das nações ao redor. Isso tudo deixa a gente com uma reflexão final. Esse capítulo mostra uma tensão fascinante entre a regra escrita e o espírito por trás dela. A trajetória de Ruth e do eunuco etíope sugere que, no final, o que define quem pertence a essa comunidade santa não é a conformidade externa, mas um coração voltado para a justiça e a misericórdia. Uma ideia poderosa para a gente guardar.